E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor Eliá de Física. Hoje eu vou fazer um resumão de eletrostática. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, seus comentários, ajude a divulgar o canal e eu agradeço. Pessoal, então, quando a gente fala em eletrostática, basicamente o que a gente vai estudar? Cargas elétricas e suas interações, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que, obviamente, estudar é o conceito de carga elétrica. Então, o que nós podemos imaginar? Que por menor que seja a quantidade de matéria existente num corpo, senhores, tá? Ele possui uma quantidade praticamente infinita de átomos, portanto, de elétrons, prótons e nêutrons. Então, nós associamos aos elétrons uma carga elétrica negativa, aos prótons uma carga elétrica positiva e aos nêutrons uma carga elétrica nula, certo? Lembrando, então, que a unidade de carga elétrica é o Coulomb, certo? Então, o que nós podemos imaginar a partir de agora, tá? Que, além desse sinal, o próton elétron, certo? Tem uma carga que tem um valor, tá? Esse valor chama-se carga elementar e vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Portanto, senhores, o elétron tem uma carga elétrica que vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19, os prótons mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Ótimo, em termos macroscópicos, como é que eu eletrizo o corpo? Como é que eu deixo um corpo carregado positivamente, eu torno um corpo, né, carregado positivamente ou negativamente? Pessoal, o que nós podemos imaginar? Então, eu tenho um corpo aqui que inicialmente tem carga zero. Carga zero não significa que ele não tem carga, significa que a quantidade de prótons e elétrons de cargas positivas e negativas é a mesma, certo? E o que nós podemos imaginar também, senhores, que se eu for mexer numa dessas quantidades, dessas partículas, certo? O mais fácil seria os elétrons. Então, se eu retirar elétrons desse corpo, ele vai ficar com uma carga positiva, ou seja, com o excesso de carga positiva, com excesso de prótons. Como é que eu calculo o módulo, a intensidade dessa carga? O módulo, a intensidade dessa carga, pessoal, é bem fácil, né? É só descobrir quantos elétrons foram retirados e, obviamente, né, multiplicar aí pela carga dele. Eu também posso, na verdade, montar o processo reverso, né? Inverso. Eu posso imaginar que esse corpo vai ganhar elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa, um excesso de carga negativa. E aqui também, para calcular o módulo, o número de elétrons que ele ganhou, vezes a carga elementar. Legal, eu sei como eletrizar um corpo, ou seja, eu sei o que é carga elétrica e sei como tornar um corpo eletricamente carregado. Minha pergunta é, quais são as interações, certo? Que essas cargas sofrem. A primeira interação, senhores, é chamada de força elétrica. Força sempre em Newton, toma cuidado que é uma quantia vetorial. Primeiro, força elétrica é chamada de força de campo. Por que força de campo? Porque duas partículas, certo? Uma próxima à outra, certo? Uma vai exercer força elétrica, carregadas, né, eletricamente, uma vai exercer força sobre a outra, sem precisar existir um meio exatamente entre as duas, certo? Então, são forças aplicadas à distância, então, chamadas de força de campo. Força elétrica, provavelmente no curso é a primeira que vocês têm contato. Se é um vetor, senhores, como é que eu determino módulo, direção e sentido? Pessoal, a direção e o sentido é bem simples, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu coloquei aqui um sistema de cargas, certo? 3 cargas. Então, ó, eu simplesmente vou ligar por uma reta imaginária esse sistema de cargas. Essa reta imaginária vai me dar a direção. Você fala, Talha, e o sentido? O sentido está aqui, pessoal. Ó. Cargas de mesmo sinal, força é o quê? Repulsiva, cargas de sinais contrários opostos, atrativa. Então, aqui, ó, sinais opostos, a carga tem natureza, a força, desculpa, tem natureza aqui atrativa. Outra coisa que eu gosto muito para resolver exercícios, né?
No caso aqui eu tenho um sistema de cargas, eu não tenho só duas. Toma cuidado, ó, essa é a força que 3 aplica em 1, como essa é a força que 1 aplica em 3. Só existem essas duas forças? Não, senhores. Toda vez que eu tenho um par de forças, de cargas, eu tenho um par de forças. Então, aqui entre 1 e 2 também eu tenho, né, uma força. Então, como é que eu determino a direção? A direção reta e imaginária ligando aos centros. Quais o sentido positivo? Positivo. Aqui ela terá natureza, então, repulsiva. Certo? E essa daqui, ó, é a força. Vou colocar aqui, ó. É a força que 1 aplica em 2, como essa aqui é a força que 2 aplica em 1. Tá faltando mais? Sim, senhores, está faltando, né? Ó, tá aqui, certo? A interação ainda entre Q2 e Q3, certo? Então, ó, a direção, eu vou ligar ao centro das cargas, o sentido positivo, positivo, repulsiva também, certo? Então, aqui eu tenho a força que 2 aplica em 3, como aqui eu tenho a que 3 aplica em 2, tá? Então, o que eu tenho que imaginar? Se eu pedir a força atuando ou em 1 ou em 2 em 3, a força é a resultante. E para calcular a resultante, o que a gente precisa? Primeiro, eu preciso determinar o módulo, lei dos cossenos, né? Então, ó, força resultante ao quadrado, F ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2F1 cosseno de θ, onde o θ, pessoal, é o ângulo entre os dois vetores, tá? Então, mais de uma força aplicada a uma carga, se eu quiser a força atuando, é, obviamente, a resultante. Senhores, como é que eu calculo a intensidade agora dessa força? A intensidade da força depende do meio onde a experiência é realizada, ou seja, da constante eletrostática, depende das cargas, da intensidade, então, de certa forma, da carga ao quadrado, só que é inversamente proporcional à distância ao quadrado, certo? Então, ó, como é que fica isso na forma de um gráfico, senhores? Intensidade da força por distância, tudo sistema internacional, isso Newton e seu metro. Então, olha comigo aqui, ó, quando a força é F, isso aqui é D. Se eu duplicar aqui, vai ficar 2D ao quadrado, que vai me dar 4D. Então, essa força, senhores, fica dividido por 4. Se fosse 3, por 9 e assim sucessivamente. Então, cuidado com exercícios aqui que envolve esse gráfico, tá? Isso cai e cai bastante. Legal? Não precisa ficar preocupado com a constante eletrostática, 9 vezes 10 na nona, mas isso é dado, é fornecido para vocês. Legal? Então, toda vez que a gente tem carga elétrica, certo? Dependendo da distância, obviamente, se a distância for muito grande, essa força é praticamente zero, mas dependendo da distância, existe entre elas, sim, uma força ou de natureza repulsiva ou de natureza atrativa. Senhores, outra coisa muito legal agora para mostrar para vocês é que carga por si só gera em torno dela uma quantidade chamada campo elétrico, certo? Você fala, como assim, Elia? Vocês já viram isso, pessoal? Olha só, o exemplo mais tranquilo aqui para vocês. Imagine aqui o planeta Terra ou qualquer planeta de massa M. Senhores, a gente sabe que massa gera em torno dela uma alteração, uma mudança, só que gravitacional. Então a gente diz que massa gera campo gravitacional, certo? E a gente sabe o seguinte, né? Eu consigo ver campo gravitacional? Não, eu consigo testar, experimentar. Como é que eu faço isso? Colocando uma massa em meio de prova. Esse campo atua agora nessa massa, gerando nessa massa uma força que a gente chama de força-peso. Legal? E qual é a relação entre o campo, a massa de prova e a força-peso, senhores? A relação entre essas duas quantidades é que força é igual a mg, ou seja, o campo gravitacional é força sobre massa, certo? Como massa é uma quantia positiva, certo? Campo e força aqui tem a mesma direção, no mesmo sentido. Então, tudo isso vale de maneira muito próxima para campo elétrico. Então, ó, uma carga positiva no espaço, certo?
vai gerar uma deformação. Então nós sabemos que se eu colocar no espaço, ó, uma carga positiva ou uma carga negativa, ela vai modificar eletricamente essa região do espaço, certo? Essa modificação gerada nós chamamos de campo elétrico, certo? E olha só, as características dessa modificação num determinado ponto, a uma determinada distância, nós chamamos de vetor campo elétrico. Então o que nós sabemos? Se a carga é positiva num ponto P a uma distância D, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento, certo? E se a carga for negativa, nesse mesmo ponto, um campo de aproximação. Então aqui é o campo, certo? Vai ter a mesma direção da reta imaginária que liga a carga ao ponto. Tá aqui a reta imaginária, certo? A direção aqui, ó, é a mesma. Ele será, certo? Ó, tá? Apontando para fora se a carga é positiva e apontando para dentro para a própria carga se a carga é negativa. Legal? E aquela história, né, pessoal? Agora, olha só, tá? Se eu colocar nessa região do espaço, certo? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, uma carga Q0, chamada carga de prova, esse campo elétrico agora vai atuar nessa carga, gerando nela força de natureza agora elétrica, certo? Ele vai passar a se mover se ela não estiver presa, se ela não estiver fixa. Joia? Legal? Deixa eu só colocar isso aqui bonitinho, tá? Que ficou... Então, ó, essa aqui, pessoal, é uma carga Q0 que a gente chama de carga de prova, certo? Então, qual a relação entre a intensidade do campo, da força, certo? E da carga? A mesma, né, pessoal? Olha aqui, ó, voltando um pouquinho aqui, né? Se campo gravitacional é força gravitacional sobre massa de prova, o campo elétrico, certo? Vai ter uma intensidade que vai ser a força elétrica sobre a carga. Lembrar que esta aqui é a carga de prova, certo? Mas você falou, olha, quando você começou a história, você mostrou que a Terra gera campo independente dessa massa. Essa massa não precisa existir aqui, ó, para que a gente, até essa massa gere campo gravitacional. Aqui também não, né? Uma carga Qzão na região do espaço não precisa de uma carga de prova para gerar campo. Ela é suficiente. Como é que eu provo isso? Substituindo força elétrica. Então, essa é uma equação muito interessante que prova o que eu acabei de dizer, que a intensidade do campo na região depende da constante eletrostática. Agora, pessoal, essa carga é a carga que gera, que produz o campo elétrico. Cuidado aqui, ó, inversamente também, né, ó, proporcional à distância ao quadrado. Tranquilo? Legal? Muito bom. Também um vetor. Senhores, se isso é força sobre carga, uma das unidades é Newton Coulomb. Eu vou mostrar depois que também voltmetro, certo? Então, se é uma quantia vetorial, eu sei determinar módulo, direção e sentido. Outra coisa legal, certo? Se o E é um vetor, senhores, eu posso representar a direção e o sentido do vetor E pelas chamadas linhas de força ou linhas de campo. Então, se a carga é positiva, certo? Se eu pegar vários pontos aqui, eles terão a mesma direção, o mesmo sentido, não terão a mesma intensidade, mas terão a mesma direção, no mesmo sentido. Então, essas que estão desenhadas aqui para uma carga positiva e para uma carga negativa, são chamadas linhas de força. Então, elas são radiais, então ela tem direção radial, apontando para fora se a carga é positiva. E tem a mesma direção radial, só que apontando para dentro se a carga é positiva. Então, linhas de força me dão direção e sentido do campo numa determinada região. Ótimo, gera campo? Sim. Então, ó, toda vez que você tem campo numa determinada região e nessa região de campo uma massa, uma carga de prova, você vai ver que esse campo confere a essa partícula também um tipo de energia. Você fala, como assim, Eliade? De novo, olha que legal, o exemplo da Terra, né? Ó, massa M gera campo gravitacional. Se eu tiver uma massa de prova, certo? O que acontece, ó? Se ela tiver a uma certa altura, eu vou ter aqui uma energia armazenada, por isso chamada de potencial, que nesse caso vai valer mgh. Ou seja, a massa de prova é a intensidade do campo vezes a distância.
Então, o simples fato dessa massa estar numa altura na presença de um campo, então esse campo confere a essa massa energia do tipo potencial, e é sempre assim. No caso elétrico também, pessoal. Legal? Então, no caso elétrico também eu teria algo parecido, tá? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Se eu tenho uma carga Q positiva, certo? Se eu tenho um ponto P aqui a uma certa distância e colocar aqui, pessoal, uma carga de prova positiva, eu sei que essa carga gera nessa região um campo, então este campo vai conferir essa carga, né? Uma energia potencial, só que agora do tipo elétrica. Primeiro, energia, sempre energia, senhores, sempre um número, portanto, um escalar. Unidade sistema internacional, não importa que tipo de energia, sempre joule. Então, como é que eu posso calcular? Quais as formas de calcular essa energia potencial armazenada? Senhores, massa de prova, carga de prova, intensidade do campo gravitacional, intensidade do campo elétrico, distância, distância. Então, aqui, ó, vocês têm carga de prova, massa de prova, intensidade do campo elétrico, intensidade do campo gravitacional, distância, distância. Certo? Legal, tá? Mas existe outra forma? Sim, substituir. Então, uma maneira legal de se calcular a intensidade, aqui na intensidade, né, energia potencial, porque ela pode ser positiva ou negativa, né, elétrica dessa forma, K, Q1, Q2 sobre D. Então, ó, se há uma grandeza escalar, ela depende dos sinais dessas coisas, tá? Então, ó, isso aqui agora, tomar cuidado, entram os sinais das cargas, tá? Outra coisa, se ela trocada entre duas sempre, cuidado aqui, pessoal. Ó, se eu tiver um sistema de 3 cargas e pedir quanto vale a energia potencial elétrica total armazenada, é bem simples. É só somar todas as energias potenciais. Você fala que todas. Olha aqui, pessoal. Entre 1 e 2 vai ter uma potencial elétrica 1. Entre 2 e 3, uma energia potencial elétrica 2. E entre 1 e 3, uma energia potencial elétrica 3. Então, aqui seria a soma de E1, E2 e E3, a potencial elétrica total. Legal? Muito bom. Pessoal, o que a gente percebe é que ele trabalhar com energia é legal? Sim, mas se eu tiver, né, duas massas à mesma distância, à mesma altura, sobre o mesmo campo, a quantidade de energia que elas vão armazenar são diferentes. Você fala, como assim? Olha, certo? Se eu tivesse uma outra partícula aqui, ó, a mesma altura H, dissesse que a massa é mão, ou M2, na verdade, vamos chamar aqui de M1 e M2, ó, certo? M1 já chamei a massa da Terra, certo? A energia, então, apesar da Terra gerar exatamente o mesmo campo gravitacional, a energia potencial armazenada agora aqui em 2 seria M2GH. Então, se eu mudo a carga de prova, a massa de prova, vai mudar a energia. Existe uma quantidade que independe, então, se eu colocar uma certa altura, uma certa distância, né, de quem está gerando esse campo. Se eu colocar uma carga de 1, 2, 10, 20, 30, 50, 60 coulombs, ou uma massa de 1 kg, uma tonelada, existe. Então, ó, se eu dividir a energia potencial gravitacional sobre a massa, sobra campo vezes distância. Essa quantia, campo vezes distância, nós conhecemos como potencial. Ela independe, certo, da massa. Vai depender somente do campo gerado e da distância que ela está de quem gera, tá? Então, essa quantia é chamada de potencial, né, gravitacional, aqui no caso, né, no meu potencial elétrico V, certo? Potencial elétrico, senhores, a unidade é o volt, certo? E como é que a gente calcula? Então, ó, olha aqui, ó, potencial, energia potencial sobre massa, energia potencial sobre carga, certo? Se eu substituir a energia potencial, KQD. Lembrar que isto aqui também é uma grandeza, certo? Escalar, isso aqui é um escalar. Então, pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? Depende do sinal de quem gera. Se a carga é negativa, o potencial vai ser negativo. Se a carga é positiva, o potencial vai ser positivo.
tá? Outra maneira de calcular que o potencial é campo vezes distância. Joia? Então aqui vem naquela unidade de campo, senhores, que é volt por distância, então volt por metro, que eu tinha dito que eu ia mostrar para vocês. Mas o mais importante, talvez, senhores, dessa aula, desse resumão, são essas figuras que eu preparei aqui para vocês, tá? Eu vou separar, na verdade, em duas e queria que vocês entendessem muito isso. Qual a relação entre potencial, campo, certo? E o movimento de uma partícula numa determinada região do espaço. Então, olha só, o que eu fiz? Coloquei uma carga Q positiva numa região do espaço. Tranquilo? Eu sei que essa carga vai gerar campo em torno dela, certo? E que as linhas de força são radiais e, no caso aqui, ó, apontando para fora. Tranquilo? Pessoal, olha o que eu fiz agora, certo? Eu fui até uma distância D1, tá? E calculei o potencial em vários pontos, no ponto A, no ponto C, no ponto D, no ponto E e assim por diante. E descobri uma coisa bem simples, né? Ó, se potencial é K, Q, D, só depende de quem gera, inversamente proporcional à distância. Pontos que estejam à mesma distância têm um ponto, tem o mesmo que potencial. Então, o potencial em E, certo? É o mesmo potencial que em C e é o mesmo que potencial em D, tá? Que aqui no caso também igual ao potencial em A, que eu disse que eu calculei de alguma forma e encontrei o valor de 100 volts, tá? Então, ó, eu posso, através da união de todos esses pontos, gerar o que a gente chama de superfícies, ó, esse SE quer dizer superfícies equipotenciais, ou seja, de mesmo potencial. Então, todos os pontos sobre essa superfície têm um potencial, então, ó, o mesmo. O potencial em C vale 100 volts, o potencial em D vale 100 volts, o potencial em E vale 100 volts e assim por diante. Aí o que eu fiz? Eu aumentei a distância, peguei outro ponto B e gerei outra superfície equipotencial. Tranquilo? Então, ó, superfície equipotencial e superfície equipotencial B, de mesmo potencial. O que a gente percebe então? Primeiro, senhores, se o potencial cai com a distância, quanto maior a distância, menor o potencial. Então, ó, se valia 100, não pode valer 100, tem que valer menor que 100. Eu chutei um valor, nesse caso aqui, de 50 volts, tá? Para mostrar uma coisa legal para vocês. Primeiro, olha que joia, certo? O vetor campo nessa determinada região, senhores, certo? Ó, tem a mesma direção e mesmo sentido da linha de força. Então, horizontal para a direita. Portanto, certo? Isso vale sempre, 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 certo? O vetor campo elétrico sempre aponta, certo? De maior potencial para menor potencial. Sempre. O vetor ponto elétrico numa determinada região, sempre de maior para menor potencial. Não tem como não ser assim, certo? Em termos de carga elétrica, se eu colocar uma carga elétrica positiva, força e campo, mesma direção e mesmo sentido, então ela vai ter um movimento espontâneo, certo? Sempre do maior para o menor potencial. Se eu tivesse colocado, senhores, uma carga elétrica negativa, a força teria o que? Sentido contrário. Então, o movimento espontâneo seria do menor para o maior, certo? Aliás, tem algo parecido para uma carga negativa? Sim, senhores, né? Tá aqui, ó. Se a carga é negativa, certo? Só que tem que tomar um pequeno problema. Essa figura é muito legal, certo? Por quê? Pensa comigo, ó. Então, eu peguei uma superfície aqui potencial, certo? Cujo valor seja de 100 volts. Só que tem um problema. Se a carga é negativa, o potencial é negativo, certo? E agora tem uma coisa que confunde muito vocês. Se eu pegar outra superfície potencial mais distante, gente, em módulo, o valor do potencial é menor, só que ele é negativo. Então, na verdade, ele é maior, certo? Então, ó, as linhas de força, aqui está ao contrário, né, pessoal? No caso de uma carga negativa, está apontando o quê? Para dentro, né? Para ela, certo? Então, ó, o vetor campo na região tem a mesma direção e sentido das linhas de força. Então, ó, de novo, apontando o quê? Do maior
para o menor. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, certo? Cargas positivas vão se mover espontaneamente do maior para o menor. Cargas elétricas negativas vão se mover espontaneamente do menor para o maior. Então, nesta figura tem um resumo muito legal, mas muito legal mesmo, sobre potencial elétrico, campo e carga se movimentando. Senhores, para começar a terminar esse resumo, certo? Não poderia faltar o tal do céu, ou seja, o chamado campo elétrico uniforme, certo? Primeiro, o que quer dizer campo elétrico uniforme? Que ele tem que ter, senhores, se ele é um vetor, mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, mesmo modo, mesmo valor em toda a região. Então, como é que a gente representa um campo elétrico uniforme no céu, certo? Numa região do espaço? Linhas de força, certo? De mesmo tamanho e igualmente espaçadas. Isso significa que você tem um campo elétrico constante, certo? E essas daqui, então, são as minhas linhas de força. Como é que eu trabalho aqui, senhores? Geralmente o que acontece, né? Toda vez que cai campo elétrico uniforme, isso geralmente cai associado a um movimento uniformemente variado, certo? Você fala assim, como assim, Elia? Primeiro, então vamos por partes. Então, se eu colocar, senhores, nessa região do espaço, certo? Uma carga Q0 positiva, essa carga na presença do campo vai ficar sujeita ao quê? A uma força. Na natureza elétrica, sim, se ela for única, ela será obviamente resultante. Leis de Newton, resultante massa vezes aceleração. Então essa partícula vai acelerar, vai aumentar a sua velocidade, certo? Se a carga for negativa, tá? A força elétrica que surge é no sentido contrário. Então, se ela já tem uma velocidade inicial prévia para a direita, esse movimento vai ser retardado, ela vai ser freada, certo? Mas não importa, ela continua tendo uma aceleração, tá? Então, cuidado com o exercício que envolve campo elétrico uniforme com o movimento uniformemente variado, certo? Isso cai, legal? Para terminar essa questão de campo elétrico uniforme, como é que eu relaciono esse campo elétrico uniforme com o potencial elétrico? Então, dois potenciais. Vou imaginar potencial em 100, aqui potencial em B em 80. Mesmo que eu não desse, senhores, 100 e 80, como é que vocês saberiam que o potencial em A é maior que o potencial em B? O potencial em A é maior que o potencial em B porque o campo sempre aponta do maior para o menor potencial. Então tem que lembrar isso, tem que saber, certo? Senhores, e dá para mostrar para vocês que o campo nessa região, a distância entre esses potenciais, a DDP, está relacionada através do EDU ou o EDU. Então a gente diz que toda vez que tem céu, tem EDU. Cai bastante. Só para vocês terem uma ideia, nesse exercício, né, eu quero determinar a intensidade do campo na região, a distância entre as duas equipotenciais. Então, são superfícies equipotenciais. Só uma dica, lembrar aqui, pessoal, linha de força e superfícies equipotenciais são perpendiculares. O U aqui vale, 100 menos 80. Lembrar que U é DDP, diferença de potencial, certo? Então, o E vezes 0,1 vai ser aqui 20, o E vai dar 200 o que? Voltmetro ou Newton Coulomb, o que vocês quiserem, tá? E vale para qualquer parte dessa região, não vale só, né, entre 100 e 80, tem que valer na região toda porque ele é uniforme, tem mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. Senhores, para terminar tudo, trabalho realizado por força elétrica, trabalho sempre em Joule. Lembrar que força elétrica, senhores, é uma força conservativa, certo? E trabalho de força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Portanto, eu consigo calcular o trabalho da força elétrica numa determinada região como sendo a carga, lembrar que essa carga de prova, a carga que vai ser movida nessa região, certo?
potencial inicial menos potencial final. Ou seja, o trabalho da força elétrica é Q vezes U, certo? Tá? Lembrando então que U é a DDP gerada. A única coisa que eu preciso lembrar a vocês é ainda cuidado com isso, porque trabalho pode ser positivo, senhores, se o movimento for espontâneo, e o trabalho será negativo se ele for forçado. Pessoal, essa aula é só. Espero que tenham gostado. Tomem cuidado com essas relações, né? É isso aí, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.